Retomando as suas ponderações, é essa aqui que está aqui, né? Acrescentou Jó: "Ah, quanta saudade tenho dos meses do passado, dos dias em que Deus me protegia do mal. Quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e mediante a sua luz eu caminhava seguro em meio à mais densa escuridão. Como eu tenho saudade dos dias de plena saúde, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso permanecia junto a mim e enquanto caminhávamos e meus filhos estavam ao meu redor." Amém? O versículo 4, em outras traduções, vai dizer como eu tenho saudade dos dias da minha mocidade. Pode se assentar adorando ao nome do Senhor. Em outras traduções vai dizer juventude, né? Como eu tenho saudade da minha juventude. Irmãos, e é nesse texto que eu quero me apegar, quando Jó diz, né, quem me dera no dia da minha mocidade. E aí ele vai dizer, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. O livro de Jó, irmãos, é um livro extraordinário, né? Todos nós sabemos, né, e gerações lembram do que Jó passou na sua vida enquanto ele vivia. Todos nós sabemos, né, das dificuldades, das provações, e da provação a qual esse homem passou, perdendo não só os seus bens materiais, né, mas perdendo aquilo que também era de muito valor, que era o seu próprio filho, né? A Bíblia diz que os seus filhos, aproximadamente também 10 filhos, Jó também veio a perder. Quando eu olho no capítulo 2, eu vejo uma das frases absurdas de Jó proclamando diante da presença de Deus. Por quê? Porque em meio à tragédia, em meio ao lamento, em meio ao choro, em meio à perda, a sua esposa vai dizer, olha, por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre? E ele diz, como uma tola tu falas, aceitaste o bem de Deus e não o mal, e isso mexe muito comigo, mediante a tantas palavras liberadas por Jó, porque Jó, a tua fé não estava firmada em coisas materiais, Jó, ele estava firmado verdadeiramente no Senhor, e olha que Jó só ouvia falar e ainda não tinha contemplado com seus olhos a beleza e a glória de Deus. Por que Jó ele usa essa expressão? Porque, bem na verdade, Jó ele não era israelita. Jó era de uma terra distante de Israel, de Moabe para aquelas áreas de Edom. Jó vivia ali e ele não era descendente de Abraão. E por isso nós observamos essa fala que Jó ele trata. Olha, eu só ouvia falar, porque bem na verdade a linhagem de Abraão, né, como Isaac, como Jacó, e por que não dizer José, já tinha experimentado, né, visões e revelações da parte do Senhor, e essas revelações, ela foi, né, sendo falada, essas experiências foram sendo faladas em outras cidades, né, a experiência que esses homens tiveram diante de Deus. E aí Jó, ouvindo as maravilhas de Deus, ele começa a ter uma vida dedicada verdadeiramente ao reino do Senhor. E é interessante a vida de Jó, irmãos, porque e esses dias eu estava em oração, conversando com Deus. Eu não vou aqui dizer que Deus não vai responder, né, aos seus porquês, às suas murmurações, né? Mas você não pode perder tempo pedindo a Deus resposta para os seus questionamentos. Por quê? Porque Deus, posso dizer assim, não está preocupado de responder os seus porquês. O que Deus está preocupado é responder a atitude e o ato da sua fé. Deus ministrava em meu coração nesta semana que a resposta a qual queremos diante dele está mediante a nossa fé.
Deus todas as vezes, Cristo todas as vezes que esteve aqui na terra para responder algo a alguém, ele respondia, era a fé da pessoa. Talvez você não esteja entendendo. Eu quero trazer talvez uma explicação melhor. Talvez você tenha dito ao Senhor, Senhor, por quê? Para quê? Por que eu estou passando isso? Por que eu vou passar aquilo? Por quê? Irmãos, não pode ter dúvida diante do Senhor. O tempo que você fica perdendo é o tempo também que Deus vai perder para tentar te explicar o porquê você está passando por isso. Ou seja, quando você confia em Deus, quando você tem confiança no Senhor, Deus ele não precisa te explicar o porquê você está passando por tudo isso. Deus simplesmente vai responder com um milagre para a tua vida, com um milagre para a tua casa, com um milagre para a tua história. O teu milagre é a resposta da tua fé e não dos seus porquês e do seu questionamento. A Bíblia vai dizer que toda vez que Jesus se apresentava, ele dizia, olha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Jesus ele disse, nem Israel eu vi tanta fé sobre este homem como este homem tem. Ou seja, Jesus está preocupado, Deus está preocupado de responder a voz da tua fé e não os seus questionamentos e não os seus porquê, porque é o tempo que ele perde, aleluia, para tentar te explicar, é o tempo que você poderia estar vivenciando o teu milagre e adorando e exaltando ao nome do Senhor. Então o tempo que você perde, aleluia, murmurando, reclamando em Deus, era o tempo que você já poderia estar vivendo o sobrenatural de Deus. E eu estava em oração e disse, Senhor, quem sou eu para questionar, para duvidar das tuas maravilhas? Quem sou eu para ficar rindo de Sara, como Sara, aleluia, olhando a minha incapacidade, olhando as minhas condições e dizer, esse ano não vai acontecer, esse ano não vai acontecer nada, não tem como alguma coisa acontecer, se o Senhor é o Deus que governa céus e terra, aleluia, se até a árvore pede permissão para liberar uma folha que cai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu estava em oração, esta semana eu falei, Senhor, me perdoa, porque quem sou eu para questionar o que pode, o que vai, o que não vai acontecer? Eu sei de uma coisa, se eu colocar minha fé diante de ti, a minha confiança, vai acontecer, e eu não quero saber de onde vai vir, eu sei que vai vir, porque tu és o Deus do impossível. Às vezes a gente se pega, irmãos, como Sara, fica rindo, olhamos para a nossa condição, aleluia, não vai acontecer. Eu vou te dizer uma coisa, se Deus falar para você, eu vou te dar uma casa ainda este ano, você vai rir, talvez você ria como Sara, sabe por quê? Porque você está olhando para a tua condição, mas se você tiver 200 mil euros no bolso, e Deus dizer para você, eu vou te dar uma casa, amanhã você está animado, amanhã você já está pronto, sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar minha casa, ou eu vou procurar meu carro, sabe por quê? Porque você está com 200 mil euros no bolso, e você sabe que você tem condições de comprar, louvado seja o nome do Senhor. E sabe aonde entra a nossa incredulidade? Sabe aonde entra a nossa falta de fé? Sabe quando a gente se assemelha a Sara? É quando a nossa conta está zerada, e Deus diz, eu vou te dar uma casa, aí você olha para a tua condição, não vai acontecer, é quem sabe, né? Deus pode, quem sabe o que, irmão? Deus é Deus por excelência, Deus é Deus poderoso, e te digo mais, aleluia, eu te digo mais, Deus precisa exaltar o nome dele, e sabe quem ele escolheu? Foi eu e você, meu irmão, porque se você fosse filho de bilionário, Deus não precisava manifestar a glória dele sobre a tua vida, mas como você é pobre, e Deus escolheu a tua condição para exaltar o nome dele, então te prepara, porque coisa nova de Deus está vindo sobre a tua vida, sobre a tua terra, aleluia, não é questionar e nem por que acreditar, porque Deus é o Deus do impossível. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então escute, muitos
aleluia, colocam Jó a um questionamento muito grande: em que época Jó veio a viver. Muitos colocam Jó na mesma época que Abraão, outros colocam antes e outros colocam depois. E eu gosto de colocar Jó no cenário entre a morte de José e o nascimento de Moisés. Por quê, pastor? Por 4 motivos. O primeiro, o testemunho de Deus a respeito de Jó. Deus estava tão admirado com a vida de Jó, que quando o diabo se apresenta, Deus já fala: está vendo meu servo? O diabo nem falou nada, irmão. Deus estava tão admirado, e eu vou te explicar por quê, com o posicionamento que Jó tinha diante de Deus. Quando o diabo se apresenta: está vendo meu servo ali, bobão? Tu vieste da onde, vagabundo? Ele de rodear a terra não faz nada para agradar a mim, mas Jó faz. E aí Deus olha, o diabo olha, mas também tem tudo. Deus diz para o diabo: não há ninguém na terra semelhante a ele, temente, que se desvia do mal, íntegro. Aleluia. O diabo olhou e falou assim: então permita que eu toque nele. E Deus diz: toca, menos na sua carne, na sua alma. Então, o que Deus está dizendo? Dando testemunho de Jó e falando: olha, na terra não há ninguém semelhante a Jó. E se colocarmos Jó na mesma época de Abraão, Isaac, Jacó e José, Deus no mínimo tinha que dizer: olha, igual a Jó, somente Abraão. Igual a Jó, somente Isaac. Íntegro, igual a Jó, somente Jacó. Porque um dia ainda vou pregar sobre Jacó aqui. Igual a Jó, somente José. Igual a eles, igual a Jó, somente eles. Homens íntegros, temente a Deus, que se desvia do mal. Só que Deus está dizendo que na terra não há ninguém igual a Jó. Então podemos entender que Jó não vive na mesma época do que esses homens. Vive, e eu coloco depois da morte de José até o levantar de Moisés. Por quê? Porque a primeira explicação está no livro de Gênesis, capítulo 22, verso 21. Por quê? Se apresenta 3 amigos, 4. Dentro desses 3, nós conseguimos buscar a genealogia desses homens. Dentre os 4 amigos que se apresentam para questionar a Jó, nós conseguimos buscar a genealogia desses homens. E o primeiro amigo, um dos amigos que se apresenta é Eliú. E a Bíblia vai dizer que ele era buzita. Em Gênesis capítulo 22, versículo 21, você vai ver que Naor teve um filho chamado Buz, que surgiu a tribo de Buzita. O segundo amigo, ele era temamita, e este jovem era filho de Esaú em Gênesis capítulo 36 e 4 e Gênesis capítulo 36 e 11. Aleluia. Esaú tem um filho, é chamado de Temá, ou temamita, e aí surge a tribo dos temamitas, da onde era o amigo de Jó. E o outro amigo, que era Bildade, que era suíta, esse era filho de Abraão, com Quetura, a sua segunda esposa. Gênesis capítulo 25, verso 1 e 2. Bildade era da tribo era suíta, da tribo de Suá, que era filho de Abraão, com Quetura. Então nós observamos que esses amigos de Jó era da linhagem de Abraão, que se apresenta a Jó. Um era da linhagem de Esaú, o outro era da linhagem do próprio Abraão, e o outro era da linhagem do seu irmão Naor. Aonde surgiu essas tribos? Então um clã, uma tribo para surgir, ela não surge da noite para o dia, requer alguns anos, né? E aí nós conseguimos colocar, através da descendência dos amigos de Jó, nós conseguimos colocar Jó entre a morte de José e o levantar de Moisés.
Porque verdadeiramente neste período nós observamos que Israel, quando entra para o Egito com José, Israel se perde. Israel se corrompe completamente. E não havia em Israel nenhum justo para se levantar e adorar ao nome do Senhor. E é por isso que entra Jó neste cenário. Por quê? Porque Deus está dizendo, olha, na terra não tem ninguém semelhante a Jó. Porque José tinha morrido e Moisés ainda não tinha sido levantado pelo Senhor. Então ele vive nesse período negro de Israel. E outro detalhe que eu quero chamar a tua atenção é que quando Deus se apresenta no livro de Êxodo, se não me falha a memória, capítulo 3, depois eu busco, a palavra de Deus vai dizer assim, e lembrou-se Deus de Israel. É interessante esta palavra porque o nosso português brasileiro, quando nós falamos lembrou-se é porque esqueceu, né? Você vai, rapaz, lembrei, porque tinha esquecido. Lembrei agora, né? Porque você esqueceu. Você concorda comigo? Que esta palavra se assemelha, lembrou-se é porque você tinha esquecido daquele detalhe. Então a Bíblia vai dizer o seguinte, lembrou-se Deus de Israel. Bem, na verdade, Deus não se esquece de ninguém. Mas o original vai dizer o seguinte, chegou a hora de Israel ser abençoado. O lembrou-se aqui quer dizer que chegou a hora de Deus mover sobre Israel. Chegou o momento de Deus fazer o milagre em Israel. Mas vamos usar esta palavra no nosso português brasileiro, que quer dizer, lembrou-se é porque esqueceu, né? Então, a Bíblia vai dizer, né, se Deus lembrou-se de Israel, né, é porque Deus estava com sua atenção em outro lugar. Porque quando você esquece de alguma coisa, é porque a tua atenção está em outra. Concorda comigo? E é por isso que você se esquece. Então, a atenção de Deus não estava mais para Israel, porque Israel estava corrompida, Israel estava se envolvendo com os deuses lá do Egito. Então a Bíblia diz que, e eu creio que a atenção de Deus estava para Jó. Porque quando eu disse aqui, quando o diabo se apresenta, Deus já fala logo, está vendo o meu servo Jó? O diabo não pergunta nada e Deus se apresenta. Por quê? Porque a atenção de Deus estava sobre Jó. É como se Israel estivesse do meu lado direito, Jó estivesse do meu lado esquerdo, e Deus fizesse assim, ó, olhasse, aleluia, para a vida de Jó e deixasse Israel, porque toda a atenção, Deus decidiu voltar-se para Jó. E aí Deus não só dá atenção a Jó, Deus transfere todas as bênçãos que naquele momento era para Israel viver, transfere para Jó. Porque Jó é um dos homens mais ricos da terra. Porque o plano que Deus tinha era com os descendentes de Abraão. A bênção estava sobre os descendentes de Abraão. Só que o povo de Israel, irmãos, virou as costas para Deus. E aí o que Deus decide? Mover os céus e a terra sobre a vida de Jó. Jó não era para ser rico daquela forma. Mas é como se Deus transferisse tudo aquilo que era para ele derramar sobre Israel, Deus decidiu transferir para Jó. Por quê, pastor? Porque Israel virou as costas. A linhagem real de Abraão virou as costas para Deus, mas tinha um gentio que estava prostrado e adorando ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, se existe uma coisa que Deus não resiste, é uma adoração sincera e verdadeira, meu irmão. Você não tem noção o que a sua adoração pode fazer no mundo espiritual, transferir bênçãos para a tua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque quando você chama a atenção de Deus, você não chama só a atenção de Deus, você chama as bênçãos de Deus para a tua vida também. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus decide olhar para você, Ele decide também te abençoar, Ele também decide mover os teus anjos, Ele também decide mover o teu reino e derramar sobre a tua vida coisas especiais e sobrenaturais. Não é uma vida de pecado que vai chamar a atenção de Deus.
Deus, mas é uma vida de integridade, uma vida de retidão, uma vida de adoração, de devoção ao nome do Senhor. Quando você atinge esse nível, meu irmão, aleluia, o nome do Senhor é exaltado e os céus se movem sobre a tua vida. Ei, querido, você está diante de um Deus que se agrada em ser adorado, e quando você tem uma vida reta aqui na terra, Ele está dizendo para Miguel: Miguel, está vendo meu servo? Está vendo meu servo? Gabriel, está vendo Paulo? Está vendo Bia? Ele começa a chamar os anjos, sabe por quê? Se ele de prontidão já falou para o diabo quem era Jó, imagine para os anjos quem está no céu sobre a tua vida. Aleluia. Oh meu Deus, você não pegou? Se para o diabo Deus estava doidinho para falar quem era Jó, imagine para os seus anjos quem é você. Deus está dizendo no céu: olha lá Gabriel, olha lá Talita, olha Isabel, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quando a atenção de Deus está para a nossa vida, se prepare, porque coisas grandes serão derramadas sobre a tua história. Se prepare, porque o mover de Deus será derramado sobre ti. Calai Jorevá se acalabará. Aleluia. A vida de Jó. De Dó é minha mãe. Chama ela Dó. Mas minha mãe também é abençoada. Deixa eu cortar aqui rapidinho a mensagem aqui. Esse dia eu estava pensando, falei: Deus tem alguma... Minha mãe é benção, irmão. Minha mãe é benção. Mas ela tem uns modos de pensar, também é a idade, né? Deus entende, né? Mas ela é muito doida, muito doida. Pensa numa pessoa animada, é minha mãe. Animada demais. Até uma criança de tão animada. Aquela não tem força, senão ela vinha a nado para Portugal. De boa. E quando minha mãe se converteu, foi através de eu tanto insistir, ela tinha uma diabetes. Eu falei: mãe, Deus vai te curar. Até que ela decidiu, ela estava com a diabetes altíssima. Até que ela decidiu ir para a igreja. E acho que eu já contei esse testemunho. O pastor colocou a mão nela e falou: Deus hoje está te curando da diabetes. E Deus curou a minha mãe da diabetes. Esses dias minha mãe descobriu que estava com câncer também. E ela estava muito nervosa. Conseguimos se juntar, pagar o exame dela. E estava no início do câncer. E ela estava muito preocupada. E a gente orando, pagamos. E o próximo exame que ela fez, o câncer já não estava mais. E eu falei: Deus tem algo grande com minha mãe, assim, nesse quesito de cura, né? Porque, para a glória do nome do Senhor, todas as doenças que se apresentam, Deus, Ele entra com cura. E outro detalhe, minha mãe estava com uma bola aqui em cima, enorme. Ela estava grande, estava crescendo, aquela bola. E ela preocupada, não tinha dinheiro. E também foi nesse mesmo período que ela estava fazendo o exame de câncer. Ela dormiu e acordou e já não tinha mais bola na vista dela. Então, assim, Deus tem um mistério com ela nesse quesito, né? Aonde a doença chega e Deus, Ele afasta a doença para a glória do nome do Senhor. Então, voltando aqui, irmãos, a mensagem, Jó, ele consegue atrair a atenção de Deus de uma forma poderosa. E ele consegue fazer isso com tanta excelência que no capítulo 29, sabe o que Jó está dizendo? Está lembrando como era bom nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Isso daqui, irmãos, mexe comigo, porque Jó achou que perdeu a presença de Deus pela provação que ele estava passando. E ele estava dizendo: como era tão bom na minha mocidade, porque sobre a minha tenda havia um segredo, havia uma comunhão profunda, e Deus se apresentava na minha tenda. Calabarachandarácia. Quanto tem jovem, tanta gente perdendo tempo, irmão, com internet, com os vícios desta vida. Jó estava dizendo: como era bom no tempo da minha mocidade.
quando o segredo, a comunhão de Deus estava comigo. De tanta comunhão que Jó tinha com Deus, Deus se manifestava em terra estrangeira por causa da vida de Jó. Jó tinha uma particularidade com Deus profunda, desde a sua juventude, desde a sua mocidade. Jó já tinha essa comunhão, essa profundidade em Deus. E por isso que ele aqui está lembrando. E eu te digo, irmãos, quando eu olho para a minha juventude, eu também lembro da minha comunhão e do segredo que eu tinha com Deus e ainda tenho com Deus, para a glória do nome dEle. O que você quer lembrar amanhã? Qual é a tua lembrança? Qual é a lembrança que você quer ter amanhã sobre hoje? Aleluia. Qual é a lembrança que você quer ter amanhã sobre hoje? Oh, Espírito Santo. Como é bom olhar para trás e dizer como é bom. Quando o segredo de Deus estava comigo, Ele está comigo ainda, mas naquele período estava comigo na minha tenda, aonde Deus abençoava a minha vida, aonde a mão de Deus do Todo-Poderoso estava comigo. Jó vai relatar que ele tinha uma comunhão tão reta, que quando ele passava na rua, os magistrados colocavam a mão na boca, porque não tinha nada para falar de Jó. Não só de ser um homem íntegro e reto, mas de ser um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Ei, querido, Deus está ministrando ao meu coração aqui nesta noite. Como eu quero ter segredos aqui neste lugar. Calabarachando, orevácia. Como eu quero ter segredos aqui, meu Deus do céu, eu sinto a presença dele aqui, irmãos, segredos e experiências que você tem que ter, que Deus quer ter com você a partir da noite deste dia, coisas profundas que você pode contar para a sua posteridade. Já quando ele vem relatar sobre a tua vida, ele vem relatar coisas incríveis. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas falam das provações e da perda de Jó, mas eu não quero me atentar para isso, porque até nisso Jó foi fiel na tua palavra e na tua devoção a Deus. Ele sabia que no momento oportuno o Redentor dele ia se levantar para abençoar a tua história. Mas eu quero te dizer qual é a lembrança que você quer ter do teu passado, do teu hoje. Uma pessoa perdida que perdeu a oportunidade, ou uma pessoa que estava na presença de Deus, aonde estava desfrutando das bênçãos e da revelação do eterno sobre a tua vida. O Espírito Santo está ministrando em meu coração aqui, que Ele quer ter segredo comigo e contigo. Ele quer ter comunhão na nossa história. Meu Jesus, a vontade que eu tenho aqui é de voar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Davi, ele disse: uma coisa eu pedi e a buscarei. Não só pedi, mas eu vou buscar. Eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Não é só pedir comunhão, mas é buscar a comunhão. Não é só pedir a presença, mas é buscar a presença. Não é pedir só ter um segredo, mas é buscar o segredo com Deus. Aleluia! Que é estar na tua presença todos os dias. Calai de orevácia, calabarachandaraia. Jó era um dos homens mais abençoados naquela época, porque ele chamou a atenção. Ele atraiu a atenção de Deus para a sua vida. E o mais importante é que Deus deu o testemunho de Jó. Aleluia. O mais importante é que Deus estava testemunhando a respeito de Jó. Calabarachandará. Que comunhão, irmãos.
Que comunhão é essa que este homem tinha desde a sua juventude, que não se corrompeu, não se perdeu, assim como José. A esposa de Potifar estava ali nua para ele, e ele correu. Pode nem falar Potifar, né? Porque era traído diretamente. Estava ali, irmãos. E a Bíblia diz que José correu. Por quê? Porque tinha segredo com Deus. A Aline gosta, né? Tinha um segredo com Deus, irmãos. Pessoas que fogem da aparência do mal para viver uma história com Deus. Pessoas que fogem da aparência do mal para viver uma exclusividade com Deus. Eu estava lendo os heróis da fé novamente, buscando alguns nomes. E esses homens alcançaram o que alcançaram, porque tinham uma vida pelo menos de oração 3 horas por dia. Alcançaram o que alcançaram e chegaram aonde chegaram, porque orava 3 horas por dia. E eu falei, Deus, estou conseguindo nem orar 10 minutos, imagine 3 horas. Eu tenho que mudar isso. Eu tenho que mudar isso. E eu estou acordando 6 horas da manhã para orar pelo menos 1 hora por dia. Porque se você... Eu falei para a Aline, se eu chegar em casa depois do trabalho, GG. Já era. A mente vai embora. Eu sento na sala, lá na cozinha. Irmãos, a mente embaralha, vai embora. Começa a embaralhar tudo, já não sei mais onde eu estou, quem eu sou. Eu falei, então vou pela manhã. Porque eu gosto de acordar pela manhã cedo. Eu falei, então é de manhã, que minha mente está limpa. E aí que eu vou começar a entrar no propósito com Deus, porque depois do trabalho já não dá mais. Então, irmãos, para a gente ter uma comunhão com Deus, às vezes você passou a hora 5, 10 minutos, talvez está ótimo para você agradecer a Deus, mas para viver o que você quer viver, você tem que ter mais tempo para Deus, você tem que se dedicar mais ao reino dos céus. Para viver o que você está vivendo, tá bom, né? O que você tem hoje? Tá bom para você? Então continua orando 5, 10 minutos. Agora, se não estiver bom para você, começa a ter uma vida de propósito, uma vida de extensão, de adoração e oração a Deus, para que os céus se movam sobre a tua terra, para que os céus se movam sobre a tua vida. A Bíblia diz que Jó era sacerdote pelos teus filhos, porque ele oferecia sacrifício não só para ele, mas para todos os seus filhos. Os 10 filhos, Jó oferecia sacrifício de adoração, porque ele entendia o valor diante de Deus, de passar tempo na presença de Deus. Infelizmente estamos num tempo que a gente quer muito e dá pouco para Deus. E Deus está olhando, o que você dá é o suficiente para você viver a vida que você está vivendo. Mas na medida em que você dá mais, Deus libera mais para a tua vida. Aleluia. Na medida em que você dá mais, Deus libera coisas sobrenaturais sobre a tua história. E é essa comunhão, e é esse segredo que estamos buscando em Deus. Essa vida de comunhão, de segredos no reino, para que lá na frente você possa testemunhar aquilo que você viveu hoje. A experiência que você viveu hoje no reino, seja ela espiritual ou seja ela material. Porque eu posso lhe contar inúmeros testemunhos do que Deus fez na minha vida e do que Ele está fazendo. Não só espiritualmente, mas materialmente, do que Deus fez na nossa história, no nosso casamento. Aleluia! Porque Deus é Deus.
Porque quanto mais você se doa para o reino, mais o reino se volta para você. Mais coisas Deus faz para a tua vida. Aleluia. É só você ter a ciência e esse entendimento. Eu quero ser abençoado como Jó, mas não quero oferecer sacrifícios como Jó oferecia. Mas eu não sou temente e adorador como Jó era. Eu quero ser igual a Davi, mas não tenho o coração igual a Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé porque eu quero orar pela tua vida. Calabarachandara. Jó, ele disse: como é bom nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava comigo. Como nos dias em que Deus me guardava, quando a sua lâmpada reluzia sobre a minha cabeça e com a sua luz caminhava através das trevas. Meu Deus, com a sua luz eu caminhava através das trevas. Em momentos escuros da vida que Jó passou, a luz de Deus o fazia caminhar em meio às trevas. E aí no versículo 4, como era nos dias da minha mocidade, quando o íntimo segredo de Deus estava sobre a minha cabeça, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos ao redor de mim. Jó está afirmando, quando Deus Todo-Poderoso ainda estava sobre mim, porque ele pensava que Deus tinha o abandonado, mas ele relata que Deus estava sobre ele. Às vezes, irmãos, a gente tem dúvida, muitos têm dúvida se Deus está com ele ou não, por causa da vida que está levando. E Jó lhe afirmou, tinha certeza e a convicção de que Deus, o Todo-Poderoso, estava sobre ele. Calabarachandara. Vamos adorar a Deus, vamos orar. Pode terminar a live. Que Deus abençoe todos aqueles que nos acompanham em Cristo Jesus. Irmãos, eu quero nessa noite, antes de começar a orar, perguntar se existe alguém que está afastado do caminho do Senhor, ou não é crente, que quer fazer essa aliança com Deus, quer retomar esse segredo com Deus e essa comunhão, para lá na frente testemunhar o que você está vivendo hoje. É só você levantar a tua mão da onde você estiver, porque eu quero orar para que a comunhão de Deus se estabeleça novamente sobre a tua vida. Talvez tu perdeu algum dia, aleluia,